E teremos Champions League, então aproveitem todos os 13 palpites que separamos para vocês para esta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Montem os melhores bilhetes que vocês acreditarem que darão aquele green, beleza, galera? E agora eu vou trazer o resultado do nosso palpite no dia 27 de janeiro. No dia 27 nós separamos 11 palpites, tivemos 9 greens e apenas 2 reds, tá? Uma taxa fantástica de 82% de acertos. Beleza? Gostou do nosso resultado? Se gostou, já mete o dedo no like aí e também já comentem o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para fortalecer a gente aqui da Caipora. Beleza, galera? Então este é o nosso resultado. Para conferir os nossos resultados, temos o histórico desde 2023. Dá um pulinho aí embaixo nos comentários e clique no link da nossa planilha Caipora. Lá vocês conseguirão acesso para todos os resultados que tivemos. Fechou? Dá para ter uma ideia de como é os acertos do nosso canal. Beleza, galera? Então, se gostaram, vamos agora para os nossos palpites do dia 29 de janeiro. Bora pra intro! Vamos lá, Caiporada, que essas partidas são muito importantes para a Champions League. Então vamos começar aqui com a Inter de Milão contra o Mônaco. E essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. A Inter tem 60% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% em seus últimos 9 jogos. Já o Mônaco tem 44%. Em casa, a Inter tem 78% e como visitante, o Mônaco tem apenas 33%. No histórico, é uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, a Inter vem vencendo a 3 jogos e o Mônaco vem marcando gols a 5 jogos. Em casa, a Inter vem marcando gols a 10 jogos e como visitante, o Mônaco vem a 5 jogos sofrendo gols. Últimos encontros, nós tivemos vitória da Inter em apenas uma partida e o empate nós tivemos em outra das últimas 3. Nos últimos jogos nos campeonatos, a Inter venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas e o Mônaco ele venceu apenas 2 das últimas 6. Fora de casa não vem vencendo. Verificando a tabela, a Inter é a quarta colocada e o Mônaco é o 10º. Em 7 jogos foram 8 gols marcados e apenas um sofrido para a Inter, tá? E para o Mônaco, ele marcou 13 gols e sofreu 10 gols nesses últimos 7 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos vitória e empate para casa, com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida é o Dinamo Zagreb contra o Milan. E essa partida nós separamos às 17 horas com o mercado de over 1,5 gols. O Milan tem 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. O Dinamo Zagreb tem 56%. Em casa, o Dinamo Zagreb vem a 56% dos últimos 9 jogos de aproveitamento. E como visitante, o Milan tem 72%. No histórico, foram 2 partidas com 2 vitórias do Milan, e a média de gols foi de 4 gols. Em séries, o Dinamo vem sofrendo gols a 7 jogos e em casa ele não perde a 5 partidas. Como visitante, o Milan vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, o Milan venceu as 2 últimas partidas e tivemos o over 2,5 gols nas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols em quase todos os jogos, apenas em uma partida que o Milan venceu o Girona por 1-0, tá? Ambas marcam também temos na maioria das partidas e o Milan ele venceu e empatou 5 das últimas 6. Na tabela da Champions League, o Milan é o 6º colocado e o Dinamo é o 26º. Nós temos 13 gols marcados e 9 sofridos em 7 jogos para o Milan, enquanto o Dinamo marcou 10 gols e sofreu 18 em 7 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols com probabilidade de vitória e empate para fora. Beleza? Próxima partida, o Bayer Leverkusen contra o Sparta Praga. E essa partida na Liga dos Campeões nós separamos com o over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Leverkusen é de 83%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 83%, enquanto o Sparta tem 61%. Em casa, nós temos o Leverkusen com 94% de aproveitamento e o Sparta tem 50%. Como visitante, Leverkusen tem 61% e o Sparta tem 39%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Leverkusen.
Em séries, o Leverkusen vem marcando gols a 10 jogos e o Sparta vem sem empates a 5. Em casa, o Leverkusen vem vencendo a 5 jogos e como visitante o Sparta vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, a única partida foi que eu falei, que foi 1-0 para o Leverkusen. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. E verificando a tabela na Champions League, nós temos o Leverkusen em 8º colocado e o Sparta é o 29º. Nós temos 13 gols marcados e 7 sofridos em 7 jogos para o Leverkusen, enquanto o Sparta marcou 7 gols e sofreu 19 em 7 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o over goal no primeiro tempo, com probabilidade de vitória seca para casa e probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? A próxima partida é o Borussia Dortmund contra o Shakhtar Donetsk. E essa partida na Liga dos Campeões nós separamos com o over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Dortmund é de 70%. Seu aproveitamento é de apenas 28% nos últimos 9 jogos e o Shakhtar tem 56%. Em casa, o Dortmund tem 61% de aproveitamento e como visitante o Shakhtar tem 50%. No histórico, são 2 partidas com uma vitória do Dortmund e um empate e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Dortmund vem sofrendo gols a 10 jogos e o Shakhtar vem vencendo a 3. Em casa, o Dortmund vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Shakhtar não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 1,5 gols nas duas partidas que disputaram e o over 2,5 também. Na casa do Dortmund, ele venceu por 3-0 o Shakhtar. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos, em apenas 2 partidas do Shakhtar que tivemos o 1-0. Na tabela da Champions League, o Dortmund é o 14º e temos o Shakhtar em 27º. São 19 gols marcados e 11 sofridos para o Dortmund em 7 jogos. E nos 7 jogos nós temos para o Shakhtar 7 gols marcados e 13 sofridos. Então para essa partida nós separamos o over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e vitória empate para casa nesta partida, beleza? A próxima partida é o Stuttgart contra o Paris Saint-Germain. E essa partida na Liga dos Campeões nós separamos com o mercado de under 6,5 cartões. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Paris Saint-Germain e ele joga fora de casa, está com 34%. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Stuttgart tem 72%. Em casa, o Stuttgart tem 61% de aproveitamento e como visitante o Paris Saint-Germain tem 83%. Em séries, o Stuttgart vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Paris Saint-Germain vem marcando gols a 10 jogos. Em casa, o Stuttgart não tem séries e como visitante o Paris Saint-Germain vem vencendo a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o mercado de under 6,5 cartões na maioria dos jogos das duas equipes. Verificando a disciplina na Champions League, nós temos o Paris Saint-Germain e o Stuttgart com poucos cartões, tá? Somando as duas equipes, é de abaixo de 3 cartões por partida. O árbitro, em 6 partidas disputadas, a sua média é de 3 cartões por partida e 2,7 amarelos, tá? Verificando a tabela na Champions League, o Paris Saint-Germain é o 22º e o Stuttgart é o 24º. Nós temos 10 gols marcados e 8 sofridos para o Paris Saint-Germain, enquanto o Stuttgart tem 12 gols marcados e 13 sofridos em 7 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o under 6,5 cartões com probabilidade de over 1,5 gols nessa partida, beleza? A próxima partida é o Bayern de Munique contra o Slovan Bratislava. E essa partida na Liga dos Campeões nós separamos com o mercado de over 1,5 gols no primeiro tempo. O Bayern tem 91% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Slovan tem 56%. Em casa, o Bayern de Munique tem 89% e como visitante o Slovan tem 61% de aproveitamento. Em séries, o Bayern de Munique vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Slovan vem marcando gols a 10 jogos. Em casa, o Bayern de Munique vem vencendo a 4 jogos e como visitante, o Slovan vem marcando gols a 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o mercado de over 1,5 gols no primeiro tempo na maioria dos jogos das duas equipes, tá? Verificando a tabela, nós temos o Bayern de Munique em 15º e o Slovan é o 35º, é o último colocado da competição. Nós temos 17 gols marcados e 11 sofridos para o Bayern de Munique com 7 jogos, enquanto o Slovan marcou apenas 6 gols e sofreu 24
em 7 jogos. Perdeu todas as 7 partidas. Então, para essa partida, nós separamos o over 1,5 gols no primeiro tempo, com probabilidade de ambas marcam e probabilidade de over 2,5 nessa partida, beleza? Próxima partida, o RB Salzburg contra o Atlético de Madrid. E essa partida na Liga dos Campeões nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid é de 71%, seu aproveitamento é de 83% em seus últimos 9 jogos, enquanto o Salzburg tem 33%. Em casa, o RB Salzburg ele tem 44% de aproveitamento, e como visitante o Atlético de Madrid tem 89%, venceu 8 das últimas 9. No histórico, são 2 partidas para o Atlético de Madrid e uma do Salzburg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Salzburg vem perdendo a 3 jogos e em casa ele não tem séries. Como visitante, o Atlético de Madrid tem 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas e na casa do Salzburg temos over 1,5 na única partida. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e em 3 partidas do Atlético de Madrid que tivemos o under 1,5. Na tabela, nós temos o Atlético de Madrid em 5º colocado e o Salzburg é o antepenúltimo da competição, é o 34º. Nós temos aqui 16 gols marcados e 11 sofridos para o Atlético de Madrid em 7 jogos e o Salzburg tem 4 gols marcados apenas e 23 sofridos em 7 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols, com probabilidade de vitória seca para fora e probabilidade de over 2,5 nessa partida, beleza? Próxima partida, o Barcelona contra o Atalanta. E essa partida nós separamos com o mercado de ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. O Barcelona tem 55% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atalanta tem 61%. Em casa, o Barcelona tem 67% de aproveitamento e como visitante o Atalanta tem 78%. Em séries, o Barcelona vem marcando gols a 8 jogos e em casa ele vem sofrendo gols a 5. Como visitante o Atalanta não tem séries. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Ambas marcam também acontece na maioria das partidas. Verificando aqui na tabela, o Barcelona é o 2º colocado e o Atalanta é o 7º. São 26 gols marcados e 11 sofridos em 7 jogos para o Barcelona, enquanto o Atalanta marcou 18 e sofreu apenas 4 em 7 partidas. Então, para essa partida, nós separamos o over 2,5 gols, com probabilidade de ambas marcam nessa partida e probabilidade de vitória e empate para casa. Beleza? Próxima partida, o Brestois contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Real Madrid é de 70%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 89%, enquanto o Stade Brestois tem 78%. Em casa, o Brestois tem 78% de aproveitamento e como visitante o Real Madrid está com 72%. Em séries, o Brestois não empata 5 jogos e venceu 4, enquanto o Real Madrid vem vencendo há 4 partidas seguidas. Em casa, o Brestois ele venceu 5 partidas seguidas e como visitante o Real Madrid venceu 3. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. E verificando aqui na tabela da Champions League, o Brestois é o 13º e o Real Madrid é o 16º. Nós temos 10 gols marcados e 8 sofridos para o Brestois, enquanto o Real Madrid marcou 17 e sofreu 12. Então, para essa partida, nós separamos o over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de vitória seca para fora e probabilidade de over 2,5 nessa partida, beleza? Próxima partida, o Girona contra o Arsenal na Liga dos Campeões. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória e empate para fora. O Arsenal tem 61% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Girona tem 22%. Em casa, o Girona tem 56% de aproveitamento e como visitante o Arsenal tem 72%. Em séries, o Girona vem perdendo a 3 jogos e o Arsenal vem marcando gols a 5. Verificando aqui em séries, na casa do Girona, nós temos ele sem empates a 5 jogos. Como visitante, o Arsenal vem marcando gols a 8. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Arsenal vencendo ou empatando 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Girona ele venceu apenas 2 das últimas 6.
Na tabela da Champions League, o Arsenal é o terceiro colocado e o Girona é o 31º. Nós temos 14 gols marcados e apenas 2 sofridos para o Arsenal em 7 jogos, e o Girona, ele marcou apenas 4 e sofreu 11. Então, para essa partida, nós separamos vitória ou empate para fora, com probabilidade de vitória seca para fora, probabilidade de over 2,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida, o Manchester City contra o Clube Brugge, também na Liga dos Campeões. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Manchester City tem 80% de probabilidade de vitória, seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos. O Brugge tem 83%. Em casa, o Manchester City tem 67% de aproveitamento e como visitante o Brugge tem 72%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do City e a média de gols foi de 5,5. Em séries, o Manchester City vem a 10 jogos marcando gols e o Brugge não perde a 5. Em casa, o Manchester City vem vencendo a 3 partidas e como visitante o Brugge vem a 10 jogos marcando gols. Nos últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, também aconteceram gols no primeiro tempo em quase todos os jogos das 2 equipes. Verificando na tabela da Champions League, o Brugge é o 20º colocado e o City é o 25º. São 6 gols marcados e 8 sofridos em 7 jogos para o Brugge, enquanto o City marcou 15 e sofreu 13. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de over 2,5 e probabilidade de vitória seca para casa nesta partida, beleza? A próxima partida é o PSV Eindhoven contra o Liverpool. E essa partida na Liga dos Campeões nós separamos com o over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Liverpool jogando fora de casa é de 43%. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o PSV tem 61%. Em casa, o PSV não perde a 9 jogos, tem 94% de aproveitamento e como visitante, o Liverpool tem 78%. No histórico, são 6 partidas com 5 vitórias do Liverpool e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o PSV ele vem a 7 jogos marcando gols e o Liverpool vem vencendo a 3. Em séries na casa do PSV, ele vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Liverpool não está em nenhuma série. Últimos encontros das 2 equipes, nós temos o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das 2 equipes. Apenas uma partida que o Liverpool perdeu de 1-0 para o Tottenham. Nós temos aqui também na tabela o Liverpool primeiro colocado da Champions League, enquanto o PSV é o 19º. Nós temos 15 gols marcados e 2 sofridos para o Liverpool em 7 jogos, enquanto o PSV tem 13 marcados e 10 sofridos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e probabilidade de vitória ou empate para fora nesta partida, beleza? A próxima partida é a única partida que não está na Liga dos Campeões, tá? É do Campeonato Paulista e a única partida de nossos palpites que não é da Liga dos Campeões. A Ponte Preta contra o Corinthians. E essa partida nós separamos com vitória e empate para fora. O Corinthians tem 47% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos e a Ponte tem 28%. Em casa, a Ponte tem apenas 33% de aproveitamento e como visitante o Corinthians tem 56%. No histórico, são 14 vitórias da Ponte, 6 empates e 20 do Corinthians. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Ponte vem empatando a 3 jogos e o Corinthians vem marcando gols a 10 jogos. Em casa, a Ponte não está em nenhuma série e como visitante o Corinthians vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, nós temos aqui vitória do Corinthians em 3 das últimas 6 partidas, tá? Últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians ele venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto a Ponte Preta ela venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, nós separamos vitória ou empate para fora com probabilidade de over 1,5 gols nessa partida, fechou? E aí, seus Caipora, não vai assinar o nosso Caipora VIP? Por apenas R$ 14,90 por mês, vocês terão acesso a uma lista diária de jogos com palpites e também duplas separadas com maior risco, beleza? Com esses palpites vocês poderão ter uma boa lucratividade. Então assinem já! Só para hoje nós separamos 27 palpites na nossa lista VIP Caipora, beleza? Então aproveitem e acessem o link que está aí nos comentários e solicitem a sua inscrição. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora!
Salve galera, nosso bilhete caipora separamos uma múltipla com 5 seleções. E separamos aqui o over do e-mail gols para o Dinamo Zagreb contra o Milan. Separamos over meio gol no primeiro tempo para o Bayer Leverkusen contra o Sparta, over do e-mail gols para o Borussia Dortmund contra o Shakhtar Donetsk. Separamos over meio gol no primeiro tempo para o Brestois contra o Real Madrid e o over do e-mail gols para o PSV Eindhoven contra o Liverpool. Uma odd total de 2,41 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!